A economia dos milagres e a matemática do céu é o tema da palavra nessa noite. Eu espero em Deus que eu tenha um acesso a uma sabedoria divina para poder compartilhar as verdades de Deus nessa noite a respeito dessa economia. Aquieta o seu coração agora e vamos juntos. A palavra de Deus diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor traz riqueza. Então vamos lá. Você já fez exercício de lógica? Já, né? E quando você vai fazer testes de entrevistas, de emprego, testes de lógica, tem lá, qual seria a negativa dessa sentença? Então, vamos lá, Farol. A bênção de Deus traz riqueza. Qual é a negativa dela? A maldição de Deus traz pobreza. Não tem bênção na pobreza. Vamos tirar isso da cabeça de uma vez por todas. Humildade não tem a ver com pobreza. Humildade tem a ver com a condição do nosso coração, a quantidade de quebrantamento que ele suporta. A humildade é uma escola que nós passamos, e talvez a pobreza faça parte dessa escola do nosso coração. Talvez nós tenhamos que passar por escassez algum período da nossa vida para aprender a humildade. Mas ser pobre não é ser humilde. Da mesma forma que ser rico não é ser de Deus. Existem diferenças claras entre ser bom, ser ruim, ser pobre e ser rico. Eles não estão correlacionados. Eu não sei quem fez essa besteira. Aliás, eu sei, mas eu não vou entrar nisso agora. Foi lá no Império Romano, começou lá atrás, uma ferramenta de dominação. Mas hoje eu só quero que você acredite que Deus não tem prazer na falta. A palavra de Deus diz que a bênção traz riqueza. Eu cheguei na igreja hoje mais cedo para fazer alguns atendimentos, para me preparar. E um irmão disse: pastor, eu colhi mangas da minha casa e eu trouxe para você, para a pastora. E eu pensei, nossa, que riqueza. Eu não preciso ir parar no mercado para comprar mangas. O irmão trouxe até mim mangas sem agrotóxicos. Mangas plantadas no quintal da casa dele. Isso é riqueza, isso é bênção. A bênção de Deus, ela acrescenta, ela nunca tira de nós. O contrário também é verdade. É verdade que a pobreza, a falta, as perdas, os danos, o roubo, não são atuações de Deus. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem, roubaram o meu carro. Deus pode até ter permitido, mas não foi Ele que ordenou. Tem diferença, sim ou não? Deus permitiu que Jó ficasse completamente pobre, doente, cego, nu. Mas a palavra de Deus diz bem claro que foi uma permissão de Deus. O que muita gente não conta é que está escrito no capítulo 42 do livro de Jó, é que depois Deus restituiu pelo menos 6 vezes mais tudo que ele tinha perdido. Então a bênção do Senhor traz, repita comigo, riqueza. E faça as pazes com essa palavra, porque você vai ser rico em nome de Jesus. E não acrescenta dores. Você vai ser sarado, você vai ter saúde emocional, espiritual, saúde mental, saúde física. Nós precisamos desassociar a pobreza da espiritualidade. Não é espiritual ser pobre, nem ser espiritual ser rico. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não vamos para a teologia da prosperidade, mas também não vamos para o franciscanismo. Vamos manter um conceito moderado, equilibrado a respeito de nós mesmos e da palavra de Deus, amém? Mas a verdade é que a bênção de Deus traz riqueza. Amém? Então tá, então vamos para o próximo. O nome do Senhor, Provérbios 18, 10, é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Deus sussurrou no meu ouvido esse versículo hoje de manhã, foi muito interessante. Eu estava preparando a palavra desde ontem. Aliás, desde antes de ontem, eu estava incomodado de pregar uma liberação profética de dinheiro hoje. Porque eu sei que ninguém vai fazer nada em 2026 se não tiver recurso financeiro. Você não vai comprar, não vai avançar, não vai viajar se não tiver grana. E a gente não prega sobre isso porque acha que isso não é espiritual. Mas isso é tão espiritual
que participa da sua vida todos os dias. A hora que você sair daqui e for no mercado, você vai ter que passar o cartão. A hora que você for pagar um serviço, você vai ter que mandar um Pix. Quando vencer o condomínio, você vai ter que pagar um boleto. O dinheiro faz parte do todo dia das nossas vidas. Não tem como desassociar ele da nossa vida diária. O nome do Senhor é uma torre forte. Eu perguntei a Deus por que esse versículo, e Ele me disse assim: porque muitas pessoas não podem ficar ricas enquanto elas não tiverem em mim a sua torre forte. Porque não é o dinheiro a torre forte de alguém, e o dinheiro traz a sensação de controle, uma falsa segurança. Quem tem dinheiro geralmente confia que o dinheiro vai respaldar a sua vida, quando na verdade é um sopro, é uma doença, é uma perda, é um dano, é um acidente, e tudo se acaba, tudo se vai. O dinheiro nunca deveria ser um senhor, apesar de ser um ótimo servo. Então, se o crente nessa noite, você que nos ouve, nos assiste em casa, tiver o Senhor como a sua torre forte, a sua segurança, o autor da sua vida, do fôlego de vida, da prosperidade, da saúde, da paz relacional, então está tudo certo, então você pode ter dinheiro. Porque o dinheiro não vai tomar o lugar do Deus da sua salvação, da torre forte, do lugar de refúgio. Acontece que muita gente é hipócrita e levanta suas mãos para Deus, dizendo que não se importa com dinheiro, mas está o tempo inteiro falando de quem tem dinheiro, está o tempo inteiro julgando quem ganha dinheiro, e julga como se quem tem dinheiro e ganha dinheiro fosse ruim. Porque é muito mais fácil ter pena do fraco do que do forte. É muito mais fácil ter pena do necessitado do que se compadecer daquele que não precisa de nada. Mas essa noite Deus vai nos tirar do lugar de vitimistas e vai nos colocar no lugar de protagonistas, porque Deus nunca convidou a gente para essa terra para ficar mendigando o pão. Ele disse: vá, crie, governe, dê nome, plante, colha, vamos, prospere, dê emprego, crie negócios, abra portas, escancare sobre outras pessoas, abençoe, dê recursos, dê oração, dê atenção, vamos, produza. Nunca ele ficou assim, ó, vai lá, fica na fila do INSS, pede um bolsinha família, pede lá algum auxílio que pela misericórdia de Deus você vai conseguir comprar o gás do mês. Não, Deus não colocou você no lugar de escravidão. Quem faz isso são governos iníquos. Deus quer que você prospere. Aleluia! E todo mundo que tenta contra a sua prosperidade pode ter certeza que não está cheio de Deus, então está cheio do diabo. Todo mundo que não curte ver você bem, todo mundo que não curte ver você prosperando, todo mundo que tem raiva do seu sucesso, pode ter certeza que está cheio do diabo. Porque Deus se alegra em ver prosperar o justo. Deus se alegra na aliança dele ser conhecida. Sim, prosperidade, manifestação de riqueza, é uma manifestação de Deus aqui na terra. É só Ele quem pode dar. Quando as pessoas veem você próspero, certamente elas perguntam: o que é que você está fazendo? Se você está em aliança com Deus, está cumprindo os princípios de Deus, então você não está metido com nada ilícito, e isso glorifica a Deus. Olha, eu não sei o que ele está fazendo, mas Deus tem prosperado essa vida, desde que se converteu, desde que foi para aquela igreja preta, aquele povo que berra. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que desde que pegou firme, eu não sei se é coincidência ou não, mas de repente eu vi que começou a acontecer alguma coisa diferente na vida dele, na vida dela. Se Deus for a sua torre forte, sinta-se autorizada a prosperar. Amém? Os justos correm para essa torre, Deus, e estão seguros. E por que que eu preciso pregar sobre isso hoje? Porque o tempo que nós estamos entrando não é só um novo tempo, mas sim um novo sistema. Nós não estamos vivendo em 2026 a repetição de padrões econômicos, de padrões políticos, de padrões espirituais dos anos anteriores. Não, 2026 Deus começa algo novo, e é por isso que as nações se amotinam
E é por isso que elas estão guerreando. E é por isso que há uma ordem de instabilidade. Nós percebemos desde o comecinho do ano quedas, manifestações, possibilidades de guerras, instabilidade jurídica. Nós percebemos em 2026 que tem um cenário desenhado para a instabilidade. Tem reforma tributária aqui no Brasil, onde o governo vai ser sócio seu, não mais coletor de impostos. Mas sabe de uma coisa? Em tempos assim, Deus não deixa de ser fonte. O sistema muda, mas a fonte continua sendo a mesma. O Senhor é a nossa torre forte, Ele é o nosso alto refúgio. Mudou o sistema, pode ser que Ele mude a forma como vai te abençoar, mas isso não significa que você vai ficar sem a bênção, porque a promessa de Deus e a aliança que Ele tem para comigo e para com você é eterna. Se você não sair da posição, domingo eu falei sobre posição, quem lembra? Se você não sair da posição, Adão quando pecou, ele saiu da posição. Sabe qual é o problema da desobediência? Sabe qual é o problema da dupla personalidade? Sabe qual é o problema da hipocrisia? É que ela nos tira da posição. A posição que Deus nos colocou de filho, filha, é uma posição honrosa, honrada. Quando nós saímos da posição, nós pecamos. Não é o pecado necessariamente que é o grande problema para Deus. Deus não tem problema com o pecado. Ele mandou o filho dele para morrer sem nenhum pecado, para que os seus pecados fossem resolvidos. Essa questão está resolvida. A questão é que quando você peca, você sai da posição da presença de Deus. Então, quando nós estamos falando sobre posição, nós estamos falando que Deus precisa que eu e você permaneçamos firmes no lugar de autoridade que Ele nos deu. E que lugar é esse? É lugar de filho de Deus, de filha de Deus. É posição de dependente de Deus. É posição de servo, de serva. É posição onde Ele é a nossa torre forte, segura. O que vai acontecer é que as guerras vão aumentar. O que vai acontecer é que o governo vai ficar mais iníquo. O que vai acontecer é que vai ter insegurança jurídica. O que vai acontecer é que o mundo vai se abalar. Tudo que puder ser abalado vai se abalar. Mas se você mantiver na posição, Deus nunca vai deixar de ser sua fonte. Pode ser que você tenha que tirar um diploma a mais, pode ser que você tenha que fazer um outro processo seletivo, pode ser que você tenha que inventar um outro negócio, mas pode ser que nessa fase, nessa transição, Deus te prospere como nunca antes. Percebem? Enquanto o mundo faz cálculos de ganhos e perdas, o céu onde Deus está libera estratégias. Nós estamos falando que 2026 é um ano das respostas do céu. Então crente que ficar olhando para macroeconomia, microeconomia, câmbio, balança comercial, STF, STJ, vai se dar mal. A nossa provisão vem do céu. Então o céu vai revelar as estratégias que nós temos que seguir para prosperar. Deus não contabiliza os números, muito menos mede os esforços. Deus corresponde às entregas. Quero dar um testemunho. Talvez você já até assistiu esse testemunho, porque nem imaginei que o pastor Marco ia colocar em tanto lugar esse testemunho. Segunda-feira eu acordei, orei, como todos os dias eu faço. Eu sou um velhinho metódico de 40 anos. É tão gostoso o meu sistema. Se vocês soubessem como é gostoso ser eu, vocês iam crescer, eu tenho certeza. Eu acordo cedo e vou já logo para debruço na cama, entrego o meu dia para o Senhor e vou ler a Bíblia. Já faço um café quando a Tawana não está em casa, quando ela está, ela traz na minha cama, graças a Deus por ela. E vou tomar um cafezinho e vou lendo a Bíblia até da hora de tomar um banho para ir trabalhar. Eu tinha terminado a minha rotina matinal, era 8h18 da manhã, eu estava pronto para sair para trabalhar. Quando eu recebi uma mensagem de um homem que eu acredito ser um homem de Deus, não pela eloquência, não pela beleza talvez, não pela maneira como ele se expressa,
mas pelo coração puro e pela missão propositiva que ele abraçou. Esse homem tem a ambição de acabar com a pobreza de alguns países da África. É o pastor Marco e a mim, a gente gosta muito dele, não é? E ele me mandou uma mensagem e disse, ele me chama de filho. Filho, eu estava orando por você agora e Deus me disse que Ele vai fazer neste ano na sua vida o que não fez nos últimos 10 anos. Aquilo tocou meu coração de um jeito diferente. Aquela palavra encheu meu coração de fé. E eu tenho várias questões com Deus, vários propósitos com Deus. No dia 7 de janeiro, eu estava sentado ouvindo a palavra do apóstolo Lenilson, que estava pregando, e Deus me pediu 5 votos. 5, isso é um hábito, eu faço votos com Deus. Compartilhei com a minha esposa os votos que eu tinha feito. Olha, sobre isso, quando Deus fizer, eu vou fazer isso. Sobre isso, quando Deus tocar, eu vou fazer aquilo. Sobre isso, vou fazer aquilo outro. Cada iniciativa daquilo que eu ouvi de Deus naquele culto, eu coloquei como uma meta de resposta para Deus. Eu fiz em votos de ofertas. Favoritei essa mensagem do grupo que eu tenho com a minha esposa, guardei essa mensagem, e a primeira coisa da lista era algo que aconteceu na segunda-feira. E às 8h18 ele disse, eu vou ler a mensagem para não ser errado. Eu fiquei tão emocionado que eu até postei. Eu acreditei tanto naquela palavra, acreditei tanto, porque vinha de um homem que não está cobrando cachê para pregar na igreja, está pedindo oferta, porque ele já é rico e milionário, e ele está botando todo o dinheiro dele, que Deus deu para ele de dividendos. Só esse mês ele mandou 200 mil reais para construir padaria, para construir creche, para construir orfanato, para construir escola e para construir igreja em 5 países da África. Esse homem tem meu respeito. Ele disse assim, olha só, segunda-feira, 8h18 da manhã. Estava orando por você. O Senhor vai te dar esse ano que não deu nos últimos 10 anos. Escreve a profecia e marque a hora de hoje. No final do ano, faz a soma. Bom dia. Aí eu, bom dia, meu pastor. Respondi às 8h27. Com certeza estou anotando. Coincidentemente, começando hoje um propósito de jejum. Ele disse para mim, creia, foi muito real. Você sabe que eu não brinco com isso. É para sua família toda. Recebi a palavra, um profeta do Senhor. A palavra de Deus diz, creia em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Eu sou um profeta de Deus, mas eu também tenho profetas na minha vida, não é? E ele disse assim, olha, anote a data e a hora. Peguei meu carro, vim trabalhar, cheguei no trabalho, fiz minha rotina do trabalho, cumprimentei todo mundo, liguei o computador, fui checar e-mail, aquela coisa toda. Quando foi 9h48 da manhã, eu recebo uma mensagem do meu advogado, e ele diz assim, causa ganha, será depositado 300 mil reais na sua conta. O que você não sabia, calma lá, veja, é que quando ele falou sobre isso, eu liguei para minha esposa e disse, amor, o que nós vamos fazer para selar essa palavra? E esse mês é mês de matrícula, IPVA, todas as contas do mês, cheque especial no talo. E eu disse, da onde eu vou tirar uma oferta, pretinha? Ela disse assim, o que Deus colocou no seu coração? Eu falei, pode parecer louco, mas Ele colocou 3 mil reais no meu coração. Isso é uma loucura, a gente não podia dar essa oferta agora. Ela disse assim, se Deus mandou, vamos fazer. Certo? Fui no aplicativo do banco, travou. Eu falei, só pode ser coisa do cão querendo roubar a minha bênção. Esperei o dia todo, tentava, não dava certo. Acho que Deus estava testando se eu realmente ia dar aquela oferta, sabe? Mas quando foi 9h48 da manhã, ele disse, o advogado disse, olha, essa causa é de vocês, está ganha. Acordo fechado. Eu sei que pode te escandalizar, mas daí eu escrevi para ele o que Deus tinha feito. Ele pediu para eu gravar o testemunho.
E aí ele disse assim para mim, uma loucura, né? Ele disse assim: que generosidade, meu filho. Nós vamos fazer a fábrica de sabão com esse dinheiro juntos. Mas ele falou: tem mais 10 vezes o que você não recebeu. Fiquei assustado. Ele disse: Deus quer te dar milhões, oferte mais, acelere. O mundo calcula o quanto a gente perde. O céu libera revelações através de estratégias. Você e eu, quando entregamos uma oferta, nós estamos vendo o que faltou. Deus está vendo o nosso coração naquela entrega. Sabe, irmãos, eu tenho que ter cuidado nessa noite para não falar para vocês que você vai fazer a mesma coisa que eu fiz e vai dar o mesmo resultado, porque de fato não é a verdade. As sementes que nós plantamos, que elas não florescem imediatamente, em uma hora. As sementes que plantamos, que são nutridas a vida inteira, e talvez só a nossa próxima geração vai usufruir dela. A verdade é que não existe fórmula contábil para ver como o céu se manifesta, mas tem uma fórmula que sempre faz o céu se mover a nós. Se chama entrega. Se chama obediência. Se chama diligência em ouvir e obedecer a Deus. Quem conhece a minha vida de perto, e aqui minha família, a nossa tesoureira, sabe que eu não tenho nenhuma reticência em dar, nenhuma, seja lá a quem for. Mas a questão é que quando Deus quer fazer algo na terra, Ele conta com a sua posição. Deus não precisava da minha oferta para a África. Tem pessoas bem mais ricas do que eu, que poderiam dar bem mais do que eu. Deus não precisava da minha entrega para a fábrica de sabão. O próprio pastor Marco e a mim, tem muito mais dividendos, e Ele mesmo pode bancar essa fábrica, como muitas vezes Ele faz. Sabe, às vezes você está ouvindo o testemunho e parece que 3 mil reais é uma grande oferta, mas deixa eu te dizer, é muito pequeno, diante de tudo que precisa ser feito. Às vezes as pessoas entregam uma oferta aqui de 100 reais, e eu não tenho oferta grande nem pequena, mas eu quero só dar uma noção de valores para você. E eu fico feliz pela entrega, porque toda entrega tem uma recompensa de Deus. Mas 100 reais, meus irmãos, não paga o sabão da semana, os copos da semana. Às vezes nós estamos fazendo assim com Deus: olha Deus, eu te dei 100 reais. Olha Deus, eu plantei 1.000 reais. Olha Deus, eu devolvi o meu dízimo. Olha Deus, nós estamos contando o que a gente faz, quando Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com isso. E todas as vezes que o nosso coração estiver alinhado com Deus, sempre haverão respostas. E não só na área financeira, mas em qualquer área da nossa vida. A única questão é, eu não estou colocando aqui Deus como obrigado a fazer aquilo que eu quero ou preciso, porque eu não estava precisando dessa grana toda. Eu só estava precisando de uma solução na justiça, e Deus deu a solução. Eu não estava precisando, mendigando, dar uma oferta que para mim esse mês era pesada, porque eu já tinha dizimado, eu já tinha ofertado na casa. Antes de eu dar ofertas fora, eu dou ofertas dentro. Eu já tinha entrado num projeto de tecnologia que vai acontecer aqui na igreja. Eu já tinha comprometido parte dos meus recursos. Eu tinha pagado a escola das crianças, material escolar, IPVA. Eu tinha feito tantas coisas. Mas sabe, quando aquela palavra chegou, eu disse: eu não fico de fora dessa palavra. Sabe o que eu percebo muitas vezes, irmãos? Que o mundo honra mais o que ele acredita do que a igreja. O mundo honra o futebol e paga caro por um VIP. Mas quando tem uma conferência, um summit de mulheres, R$69 é muito caro. O mundo vai na McDonald's e em outros restaurantes que são péssimos para a sua saúde, e paga 50 conto no lanche. Mas quando custa R$25 um hot dog na igreja, e todo o lucro desse hot dog vai para a reforma da casa, e você reclama do preço,
você mostra o quanto você não tem entrega para Deus, o quanto você só quer recompensa. Porque você está contabilizando números, você está medindo os seus esforços, e esse é o típico comportamento de pessoas legalistas, que não vivem em favor de Deus. Pessoas legalistas, elas fazem questão disso, porque elas têm a mentalidade de escassez. Pessoas proféticas, profundas, pessoas que amam a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele vai fazer em troca ou em benefício. Elas estão dispostas a fazer o seu melhor sempre. Não é sobre o valor, é sobre o melhor. Eu pensei logo assim, eu tenho minhas contas de oferta, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3.000. Mas talvez para você na sua realidade seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 300. Está tudo certo, não é o valor, é o coração. Eu falei, eu vou selar essa palavra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um de nós tem uma entrega para Deus, e essa entrega não fala de número, fala de coração. Eu quero que você seja muito próspero em 2026, mas se você for medíocre, ambicioso, avarento, ganancioso, miserável, e falar que tudo que é para Deus é muito, tudo que é para a igreja é demais, tudo que é para investimento em sabedoria, para o seu crescimento de fé é too much, deixa eu te dizer, você não vai sair do lugar. Porque Deus também, Ele recompensa o seu trabalho, fica tranquilo, você vai continuar tendo o que você tem. Eu estou pregando aqui para quem quer vencer expectativas humanas. Eu estou falando aqui para quem quer superar aquilo que a sua família nunca superou. Eu estou falando aqui para pessoas que vão governar essa terra, começando pela sua própria geração. Eu estou pregando para pessoas que vão sair da mentalidade do pequeno e vão para a mentalidade do seu pai. O meu pai é grande, ele pensa grande, ele sonha grande, ele tem grandes propósitos, e eu preciso de grande quantidade de dinheiro para poder movimentar toda essa economia que ele quer aqui na terra. Deus não está precisando dos números, mas Ele está correspondendo às entregas. A economia do céu não responde à nossa lógica, responde à nossa entrega. Me perdoem o que eu vou falar, eu vou destruir o legalismo dos dízimos aqui agora. Quando pregam para você que dízimo é coisa do Velho Testamento, é verdade. 10% é coisa do Velho Testamento. A lei do Novo Testamento é a graça, é a vida, é tudo. Gálatas 6,6, a palavra de Deus diz que eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. E lembra quem morreu porque mentiu, dando oferta? Ananias e Safira não morreram porque não deram uma oferta, mas porque deram uma oferta mentirosa. Não era tudo o que eles tinham prometido. Cuidado que até dando dízimo você pode estar pecando, se você não estiver fazendo de todo o seu coração. 2026 não é ano de protocolos, é ano de revelações, não é ano de números, é ano de entregas, é ano de valor, é colocar valor naquilo que você faz, é priorizar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, mas não se esquecer que você tem um papel social. Tem pobre, tem órfão e tem viúva. É recompensar o frentista que abastece o seu carro, mesmo que ele não tenha oferecido calibrar o seu pneu. Porque se você dá uma gorjeta para quem limpou o seu para-brisa depois de abastecer, você só está fazendo o básico que você deveria fazer, que é retribuir uma gentileza. Gentileza gera gentileza. Mas se você dá uma gorjeta para aquele que só abasteceu, você ensina ele um padrão de excelência, e na próxima vez ele vai querer não só abastecer, mas também lavar o seu para-brisa. Nós não estamos aqui para manter o mundo do jeito que está. Nós nascemos para mudar o mundo, a começar do nosso próprio. E para isso nós precisamos de um padrão novo de excelência, de entrega, de generosidade, de honra. Não é sobre fazer um almoço para o seu cônjuge, para os seus filhos. É sobre colocar a mesa com a sua melhor louça, ainda que ela quebre. Não é sobre fazer o arroz e feijão delicioso que você deve saber fazer, mas é fazer o arroz e feijão delicioso e trazer uma palavra de bênção e uma cartinha com o versículo do dia.
Os céus em 2026 vão corresponder às entregas. O menino dos pães e dos peixes tinha pouquinho nas suas mãos, não é mesmo? Mas era tudo nas mãos de Jesus. 5 pães e 2 peixes não é nada para alimentar uma multidão de milhares de pessoas, mas é o suficiente para Jesus alimentar uma multidão de pessoas. E aqui nós temos uma grande lição. Talvez você está aí com R$80 na sua conta, e chega na hora da oferta, você fala assim: eu não vou dar nem R$8, porque R$8 é muito pouco. Eu não vou dar 80, porque 80 é uma oferta miserável. E você perde a oportunidade de entregar como a oferta da viúva pobre, que entregou tudo que ela tinha. E a oferta dela foi a mais aceita, a mais amada, a mais querida de Jesus, porque ela deu todo o seu coração. Eu sei que Deus está levantando pessoas de posses aqui na Farol. Eu vejo Deus fazendo isso. Eu vejo Deus enriquecendo pessoas que chegaram quebradas aqui. Eu vejo pessoas sendo prósperas, frutíferas. Eu vejo Deus mandando milionários, não só trazendo riqueza para quem está fiel. Não, eu vejo Deus trazendo isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nunca será sobre os números, e sim sobre a sua entrega. A viúva de Sarepta, ela não ganhou a prosperidade eterna. Nunca mais faltou azeite na botija e farinha no pote. Ela não ganhou isso porque ela fez um pãozinho para o profeta. Não, mas porque ela correu o risco de morrer de fome. Porque ela entregou primeiro para o profeta, para depois entregar para ela e para o filho dela. Porque ela colocou no lugar quem tem que estar no primeiro lugar. Em 2026, se Deus for o seu primeiro lugar em tudo, não tenha dúvidas que os céus correspondem a essa entrega. Porque o céu não tem conta de adição, o céu só tem multiplicação. E é por isso que no inferno só tem divisão. Quem multiplica parece com o céu, quem divide parece com o lado de lá. Hoje eu fiquei quase 1 hora conversando com um grande pastor, amigo, ex-presidente da Bolsa de Valores, pastor Paulo. Ele está aí na China, numa grande missão empresarial. Eu estava falando com ele sobre um negócio que nós temos juntos. Já que a terra vai precisar corresponder ao que o céu está fazendo, eu estava fazendo a minha parte. E eu perguntei para ele tantas coisas, mas uma das coisas que eu pude dizer a ele foi: sabe, pastor, eu não entendo pessoas que fazem divisão no meio do corpo de Cristo. Porque assim, se o seu capítulo encerrou nessa tal igreja que você ia ou vai, glória a Deus, começa um novo, deleta o passado. Só ficam as memórias boas e gratidão. Prossegue para o alvo. Para que ficar tentando dividir a outra igreja? Pessoas que são divisoras, elas não têm nada de Deus. Porque no céu só existe multiplicação, não existe divisão. O céu não tem conta de mais e menos. O céu tem conta de obediência, o quanto a gente obedece. Não é sobre... sabe, e não é sobre assim, ó, eu obedeci hoje e desobedeci amanhã, a minha obediência de hoje está anulada pela desobediência da manhã. Não. A palavra de Deus diz que Deus é rico em graça, perdão e misericórdia, que Ele se esquece dos nossos pecados e não conta as nossas iniquidades. E a palavra de Deus diz que Deus se alegra com a escolha dos justos. A palavra de Deus diz que Ele abençoa as escolhas de obediência. Suas escolhas de obediência vão trazer excelentes consequências para a sua vida. E as escolhas de maldição, as escolhas de desobediência, vão trazer para você consequências de aprendizado, para que você não faça mais essas besteiras, mas nunca de punição da parte de Deus. Deus não é um papai do céu, iníquo, injusto, com um cabresto para bater na sua cabeça a hora que você errar.
Ele trabalha com pé, não com nea. É positive enforcement action. É assim, ó, filho, é o seguinte, você pode fazer muito melhor. Sabe quando a gente faz aquela besteira? Sabe quando a gente fala aquela palavra que não deveria ter falado? Sabe quando a gente usa errado o dom que Deus nos deu? Deus não está assim, lá em cima falando assim, pá, pá, pá. Não, Ele está assim dizendo, eu sei que você pode fazer melhor. Segue esse caminho, filho. Eu sei que você pode mais. Faz dessa outra forma, filha. Quem acusa, nós ouvimos domingo, não é Deus. Quem intercede, sim, é de Deus. Quem faz a ponte, quem media, quem faz paz, quem é grato, esse sim está cheio do Espírito Santo. Quem acusa, quem julga, quem critica, quem fofoca, está cheio, é do lado vil do cão. No céu não tem soma, tem multiplicação. No céu a gente não mede a quantidade, a gente vê a obediência. Só que a terra também exige esforço. É o céu que garante o resultado, mas a terra exige esforço. É um erro dos crentes ficar descansado em berço esplêndido, ao som do mar à luz, o céu profundo. Espera lá, o céu manifestou, pedala, Robinho. Foi contratado, trabalha, irmão. Teve uma ideia, tira do papel e age, amigo. A terra exige um esforço, que o céu garantiu o resultado. Sabe, Isaac, ele mostra pra gente esse exercício, está em Gênesis 26. Isaac vai conquistar uma terra, e ele cava um poço. Poço fala sobre água, fala sobre suprimento elementar da vida. E ele cava um poço, vai lá o povo inimigo, e taca pedra, enterra o poço dele, fecha o poço. Tem pessoas na nossa vida que são assim, além de não ajudar a cavar, ainda ajuda a enterrar. Sai fora desses, descola dessa realidade em nome de Jesus. Aí Isaac faz o quê? Ele cava outro poço. Ele não arruma encrenca, sabe? Ele simplesmente fala, quer saber? Bola para frente, vamos fazer outro poço. Ele faz outro poço. Os filisteus vão lá e brigam com ele. Nessa hora Isaac poderia fazer duas coisas: retrucar a ultraje, brigar de volta, que é o que a maioria de nós escolhe fazer. Vamos falar a verdade? Mas não, ele vai e usa a energia dele para cavar outro poço. Aqui tem uma lição: pare de gastar a sua energia brigando, e pegue essa energia e coloque em ação, na revelação e no trabalho que Deus te deu. Enquanto não sair água e não te derem paz nesse poço, não pare de cavar. Pare de brigar, mas não pare de cavar. Tira por menos, mas não deixe de ganhar, de conquistar, de lutar. Tem um esforço na terra, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, mas Deus me disse que eu seria próspero e frutífero. Quando eu começo a prosperar, as pessoas vêm e tentam acabar com o meu êxito, o meu sucesso. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ter que fazer uma escolha na vida. Você vai escolher ser medíocre, sozinho e com paz, ou você vai escolher ser extraordinário e aprender a vencer gigantes, incluindo a opinião das pessoas e o ataque alheio à sua reputação. A partir do momento que você começa a mudar a história de alguém, alguém vai se levantar contra você. Porque pessoas frustradas, invejosas, comparativas, elas não têm propósito a não ser atrapalhar a sua vida. Se você deixá-las atrapalhar, o problema é todo seu, não é do céu. O céu te deu uma unção, te separou para algo, te ungiu e te habilitou para realizar alguma coisa. Agora é contigo, meu amigo, meu irmão. Não desista de cavar os poços, não desista de fazer o que você está fazendo, não desista de seguir na empresa que Deus te colocou, não desista de formar a família que Deus prometeu, não desista de educar os filhos. Sabe, a gente está muito fraco nessa geração. Qualquer coisa a gente para, qualquer opinião contrária a gente acha que está tudo errado com a gente. Quando a gente olha para Deus, a gente fala, por que que o diabo existe?
quando você deveria falar assim: ah, é, capeta, você me deu, você vai apanhar agora, porque eu não vou dar minha segunda face para o diabo, não. Eu só dou a minha segunda face se Deus mandar. O diabo vai ficar debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Eu vou lutar, vou vencer, vou avançar, vou jejuar, vou aumentar o meu número de entrega, eu vou aumentar minha quantidade de sacrifício, eu vou aumentar minha oração, eu vou ver se na minha vida tem alguma coisa torta, eu vou pedir para que Deus endireite, eu vou melhorar meu tratamento com as pessoas. Mas diabo, vai roubar minha bênção não. Eu vejo Paulo, meu Deus, que exemplo Paulo é. Naufragou, saiu nadando, dane-se o barco. Picado de cobra, solta a cobra, segue embora. Foi preso, começa a adorar, as cadeias se abrem. Qual é a grande dificuldade que você está tendo, meu irmão? Diante de tudo isso que Paulo sofreu. Eu me lembro nos 3 primeiros anos da Farol, a guerra para estabelecer a Farol. Bom, no primeiro ano, calúnia, perseguição. Tentaram abater, não conseguiram, vamos para a próxima. Segundo ano, minha filhinha recém-nascida, minha mulher com câncer. Mais maldição, é amaldiçoada, por isso que está com câncer. Eu falei: ah, capeta, cala a boca. Isso aqui vai virar um testemunho, pessoas vão ser curadas através desse testemunho. Terceiro ano, nossa, que loucura. Nossa, eu achei que você tinha fé, pastor, mas você é louco mesmo, viu? Bem-aventurados são os loucos, até eles vão acertar o caminho, se eles estiverem fazendo a vontade de Deus. Eles nem sabem que a gente só está começando. Eu me glorio no Senhor e na força do poder dEle. Eu tenho convicção que Deus está nos confiando líderes que serão preparados e serão espalhados, como Deus fez com os discípulos. Jesus espalhou os discípulos. Nós estamos num tempo de forja, de preparação, de teste. Mas na hora que tiver todo mundo aprovado, vocês vão ver a multidão que vai explodir, os estádios que nós vamos encher para a glória de Deus, os batismos de milhares e milhares, pessoas convertidas e discipuladas, seus filhos, seus netos encontrando uma casa para servir e para amar, integridade no altar, a igreja para servir e não para ser um ministério de oportunidade para o pastor. Hoje eu conversava com o pastor de Orlândia, eu falei assim: irmão, meu irmão, nós nascemos como um presente para a igreja não é um presente para nós. Nós somos o presente para a igreja não existe para servir os pastores existem para servir a igreja. E por isso para nós não é pesado trabalhar o dia inteiro e vir pregar à noite. Não é pesado acordar mais cedo, orar de madrugada, porque isso é a nossa vocação. Cumpre a nós fazer a nossa vocação sorrindo, alegre, contente. Nós não existimos para sermos servidos. Olha, irmão, se você trouxer uma manga, um bolo, eu vou comer, eu vou agradecer. Mas se você não trouxer, eu vou te amar do mesmo jeito. Minha expectativa não está em você, está em Deus. E olha que Ele tem surpreendido, viu? A melhor coisa da vida de um homem e de uma mulher é esperar do céu a recompensa e colocar em Deus a expectativa. Todas as vezes que nós colocamos as pessoas, sejam elas quem forem, nós nos frustramos. Nós tentamos alimentar um vazio carente dentro de nós que só o Senhor pode preencher. Quando a gente sai cheio da presença do Espírito Santo, nada nos falta. Não nos falta alegria, não nos falta paz, não nos falta sabedoria. Estou batendo muito, irmão, vocês estão tímidos, estão com medo de dar glória a Deus. Olha, o céu, não é que o céu vai se mover pelo que você se esforça, é que quando o céu se move, você precisa se esforçar. Está claro? José é um caso, um case de prosperidade em qualquer tempo, em qualquer sistema. Ele escravo era próspero, ele administrador era próspero, ele prisioneiro era próspero. Sabe, eu estava lendo José ontem e hoje, e assim, ele escravo teve favor com Potifar. Quando foi acusado pela mulher de Potifar e foi preso, chegou lá, o carcereiro tinha favor com ele. A palavra de Deus diz: Deus estava com José e até o carcereiro cuidava bem dele. Não tem jeito, quando você está no favor de Deus, você pode estar até na Conchinchina. Se Deus estiver com você, você estará próspero na cadeia.
próspero empregado, próspero desempregado, próspero casado, próspero sem estar casado, próspero com filhos, próspero sem estar com filhos, próspero com empresa, próspero sem empresa. Porque se Deus estiver com você, não é o que você tem que te faz prosperar, mas é o favor de Deus que te mantém pleno e em avanço em qualquer situação. Chega uma hora que José governa, mas ele só pôde governar depois de se autogovernar, e ele aprendeu autogoverno enquanto estava escravo e preso. Ninguém aprende governo governando, a gente aprende governo apanhando. A gente não aprende a perdoar perdoando. Eu sou da paz e do amor. Não, meu irmão, você é da guerra e da encrenca. Você aprende perdão aprendendo a perdoar, sendo magoado. Você aprende perdão depois de ser magoado, tomar um sermão aqui no domingo e mudar a sua posição e entender que da mesma forma como Jesus te perdoou, você também perdoa. Perdoa e vira a página. Perdoar não é conviver. Perdoar é esquecer a ofensa, declarar que está pago e parar também de dar milho para bode e a mão para cobra picar. Eita Deus, que eu estou de verdade hoje. Para de dar milho para bode e querer ele te morder. Para de dar a mão para cobra. Cobra pica, bode morde. É isso. Perdoa e avança. Aleluia. Que Deus não nos escolheu para sermos escravos de bodes e nem de serpentes. Ele nos livrou do escrito da dívida. Ninguém vai prender o meu destino e nem o seu. Ninguém vai prender a minha história e nem a sua. Uma distância necessária depois do perdão é limite oportuno para a sua salvação e o seu propósito. Se Caim, aliás, se Abel tivesse assistido esse culto, ele não ia sobrar perto de Caim. Nós tínhamos uma outra história. Deus não vai proteger você do Caim, mas você pode fugir do Caim. Deus não protegeu Davi lá, o tempo inteiro sambando na frente de Saul. A hora que Davi viu que Saul deu uma flechada, ele foi logo se esconder. Sai da mira de quem quer te matar. Perdoa e avança. Maná e plantio, duas realidades diferentes e a mesma condição, dependência. Tem horas que Deus manda a gente esperar o maná e não acumular o maná, não é isso? Olha, eu vou mandar o maná todo dia. Deus falou isso para o povo de Israel ou não? Falou ou não falou? Quando o povo de Israel acumulou maná, o que aconteceu? O maná se estragou, apodreceu. Passou essa estação. Eles estão indo para conquistar a terra prometida. E agora, o que Deus fala? Plante, colha, administre. Ou seja, tenha reserva. Saiba viver o tempo de Deus. Tem horas que é tempo de depender do pão de cada dia. Tem horas que é tempo de fazer bolsas de reserva para quando não tiver o pão todo dia. Deus não muda quem Ele é, mas Ele pode mudar o método como Ele atua. Eu já vi um monte de crente espiritualizando essa preguiça, sabe? Eu vou esperar o pão de cada dia. Que conversa. Vai plantar o trigo, vai fazer uma separação entre joio e trigo na colheita, vai torrar esse trigo, vai amassar o pão, bora! Essa é a estação. Nós não estamos na estação de esperar o maná cair do céu, está na estação de esperar Deus se movimentar, e depois que Ele se movimentou, fazer tudo o que eu puder fazer com a sabedoria da terra, para multiplicar o que os céus estão fazendo. Fiquemos de pé na presença de Deus. Eu gostaria de fazer bem com você o que nós vamos fazer agora. Eu acredito muito na palavra de Deus. E você? Eu vou repetir, eu acredito na palavra de Deus. Você acredita? E o que você faz quando Deus libera palavras sobre a sua vida? Tem uma ação correspondente depois desse culto. Sentar na cadeira de uma igreja não faz você crente.
Se fosse assim, você sentava na garagem da sua casa e viraria carro. É o que você faz a hora que se levanta dessa igreja. É a maneira como você vai pensar, vai agir, vai escolher, vai decidir, que vai tornar você crente ou crente da bunda quente. Ou você é crente, ou você é crente da bunda quente. Ou você é um hipócrita de plantão. Por fora é uma belezinha. Adorado seja o nome do Senhor, aleluia. Me irrita esse povo. Eu acho que você também se irrita com a hipocrisia, não? Oh, querido, se pudesse te enfiava a faca. Esse evangelho não resolve nada. É um clube social de perda de tempo. Não foi para isso que você nasceu. Não foi para isso. Eu não tenho inteligência suficiente para ficar numa igreja onde as pessoas são hipócritas. Ou você vai seguir o evangelho saindo dessas quatro paredes aqui, ou você vai ser mais alguém que não faz a diferença em lugar nenhum. Não foi para isso que Deus te escolheu. Não foi para isso. Você está aqui, não foi para isso. Deus não te escolheu só para falsear, só para dar um aleluia, ter um vocabulário gospel, dar um glória a Deus e mandar um churicantas. Não. Deus quer que o poder dele se estabeleça através das suas atitudes. Deus quer fazer milagre na sua vida. Segunda-feira, quando eu recebi aquela mensagem, eu falei: eu sou pastor, mas eu não sou Deus. Tem um pastor que teve uma revelação sobre mim, então eu me submeto a ela. Eu vou plantar uma semente, eu vou colher do fruto dessa palavra. Uma hora depois estava a palavra colhida. O que você faz depois do que você ouve determina muito quem você vai ser. Há muitas pessoas mudando a cor do cabelo, trocando de carro e comprando uma roupa nova, achando que é isso que vai resolver o problema delas. Da mesma forma, elas mudam de igreja, mas a atitude continua a mesma. O coração está podre, não confia em Deus, age com falsidade e hipocrisia. Me perdoe, não vai mudar nada. 2026, se você quer mudar, tem que mudar do coração, de dentro para fora. Ouviu a palavra, alinhou com a verdade do céu, agora é hora de agir. Amém? Vocês vão ter resultados todas as vezes que vocês agirem pela palavra de Deus. Não tem como, a Bíblia não volta vazia. A palavra de Deus é fiel para cumprir aquilo que ela traz como semente, amém? Tudo bem. Então, eu fiz a minha melhor entrega com todas as minhas limitações e eu peço perdão por elas. Mas agora, cada um de nós precisa fazer a sua entrega. E a primeira delas que eu gostaria que você fizesse é a entrega do seu coração. Não dá para ouvir a palavra com reticência. Sabe quando você está naquela reunião que você não queria estar, com a pessoa que você não vai muito com a cara, e você faz cara de paisagem, faz o mínimo daquela reunião, só porque você não curte aquilo? Não, você não pode estar assim aqui. Se você estiver assim aqui, eu convido você a procurar uma outra casa, onde você vai estar em parceria com o pastor, vai estar em parceria com a palavra de Deus. Você tem que estar em concordância. O céu corresponde às entregas, mas as coisas só acontecem na terra se houver uma concordância. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou sendo claro o suficiente? Casais, parem de arrumar encrenca um com o outro. Comecem a entrar em concordância. Vocês não estão conseguindo vencer as guerras porque vocês não estão em concordância. Pais, filhos, entrem em concordância. É a concordância que vai fazer a gente avançar. Patrões, funcionários, e a palavra de Deus tem. Ela diz assim: patrões, empregadores, cuide bem dos seus funcionários, eles são um ativo precioso. Mas ela diz também para os empregados: olha, valorize e honre seus patrões. Eles zelam pela sua vida, pagam o seu salário. Cuide deles bem, faça bem o seu trabalho, não é? Pastores, preguem a palavra com diligência, não deem diretas, preparem um sermão, sejam excelentes. Mas também fala assim para os membros, para de ser relaxado, descomprometido, achar que sentar na igreja é tudo que você precisa para dar certo na vida. Não, tem uma correspondência. Eu quero convidar você, em primeiro lugar, a entregar o seu coração para Deus. Eu quero te dizer que aqui é um lugar seguro. Nós estamos num lugar seguro. Não falta verdade. Talvez sobre verdade, mas faltar não está faltando. Quero convidar você a fechar os seus olhos e
de repente, se houver na sua vida algum desalinhamento com relação à palavra que foi pregada, eu peço que você agora corresponda a Deus e diga a Ele: Deus, eu aprendi a vida inteira que era espiritual ter falta. Eu aprendi a vida inteira conceitos errados a respeito da prosperidade e do avanço. E eu te peço perdão. E eu quero ser humilde para aprender um novo sistema a partir de hoje. Talvez você precisa simplesmente anunciar ao céu que aqui tem uma correspondência na terra. Você será correspondente do céu. Você vai obedecer princípios. Você vai fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer um convite agora, ainda de olhos fechados, a pessoas que precisam se conectar com Jesus, que ainda não deram oportunidade para Jesus entrar. Talvez você já ouviu falar de Jesus, mas Jesus ainda não é o seu Senhor e o seu Salvador. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para Jesus e deixar Ele ser o seu Senhor e Salvador. E você pode orar comigo assim: Senhor Jesus, eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Simples assim. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. E de hoje em diante, eu te prometo que vou colocar uma aliança no dedo e não vou largar o Senhor. Amém? Agora eu quero te convidar a fazer declarações proféticas. Quem acredita no poder das palavras? Levante sua mão. Posso contar um exemplo simples do poder das palavras? Simplesinho. Há 2 anos atrás, eu falei para o meu filho: filho, Deus falou para mim, quando a mamãe estava grávida de você, que você foi escolhido para ser um levita, um adorador. Você vai ser um pregador da palavra, mas você também vai saber cantar e tocar. E ele disse: não sei tocar, é difícil, não quero aprender. Eu fui construindo na cabeça dele: filho, você é um adorador, você é um levita, você é um instrumentador, um instrumentista. E comecei a construir na cabeça dele, a declarar palavras todos os dias. Um dia ele virou para mim e falou assim: acho que agora eu quero fazer aula. Ótimo, matriculei e comecei. Todo dia então você toca um pouco até você aprender. Filho, como você está tocando bem. Nossa, como você se supera. Nossa, eu postei você hoje, todo mundo curtiu. Filho, como você é maravilhoso. Deus não mente, Deus disse, Deus está cumprindo. Ele chegou no final do ano para a gente fazer o plano de 2026. E ele disse assim: papai, coloca aí que um dos meus planos é tocar na Farol. Nós temos poder nas nossas palavras. Nós podemos construir com as nossas palavras. Nós também podemos destruir, mas nós não vamos focar nesse lado, amém? Mas nós podemos construir. Eu quero que você declare comigo, acreditando nessas palavras. Vai ter que ser muito convicto assim. Não precisa ser gritado, mas precisa ser convicto. Pode ser? 3, 2, 1. Eu vivo pela economia dos milagres. Os meus esforços não serão desperdiçados. Minhas entregas ativam provisões. A bênção do Senhor está sobre tudo o que eu faço. Eu prosperarei em qualquer cenário.